todos os sinais de tortura, etc. E existem várias coisas acontecendo na internet. Já soltaram os nomes dos possíveis e menores de idade envolvidos no caso. E não, eu não vou falar os nomes, eu nem procurei saber. Eu sei que eu tenho como saber bem rapidamente. Eu soube, inclusive, que aparentemente eles são de umas famílias famosas na cidade. Tipo, família com dinheiro, sabe? Influência. Se vocês estão ouvindo crianças ao fundo, esse é um dos motivos pelos quais minha câmera não está funcionando. Mas tá tudo bem, tá? Eu tô bem, tá tudo bem. Só que os vizinhos estão empolgados hoje. E eu não queria falar do caso Orelha porque eu não gosto de falar de caso sensacionalista. Eu sei que, teoricamente, fazer isso é uma coisa que aumenta views no YouTube e, portanto, é algo que me beneficiaria, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar que o conteúdo que eu faço seja uma coisa mais informativa, mais aula, e é nesse foco que eu quero me pegar hoje, tá? Então eu não vou discutir o que foi feito com o cachorro. Isso aqui não é podcast de True Crime. Eu não tenho interesse em saber o nome dos menores possivelmente envolvidos, tá? E mesmo se eu tivesse imagens deles aqui, eu também não ia mostrar, literalmente porque é crime, tá? Você não pode sair mostrando imagem de menores que você não tem autorização dos responsáveis, tá? Caso vocês não saibam. Assim como também é crime dizer que você vai comer eles na porrada e que tem que matar eles na rua, não sei o que, e essas coisas que eu ando lendo por aqui. Mas sobre tudo isso eu tenho algumas poucas coisas para falar, tá? Me chamou muita atenção e é por isso que eu finalmente estou falando desse caso. Uma matéria da Folha, e perdão pelos cliques de mouse que vocês vão ouvir. Hoje, na Folha, saiu, hoje, 1º de dezembro, 1º de fevereiro de 2026, saiu meio-dia e 20, uma matéria chamada "São assassinos, não são crianças", gritam manifestantes em ato do cão Orelha na Avenida Paulista. Veja vídeo. Aparentemente esse protesto foi chamado na manhã desse domingo lá em São Paulo, tá? E é um protesto que pediu, adivinhe só, redução da maioridade penal. Manifestantes organizaram um protesto na manhã desse domingo lá em São Paulo para Orelha, cachorro morto na Praia Brava, em Florianópolis, sob gritos de assassinos, covardes e crime hediondo. Eles pediam justiça pelo animal, que foi agredido em 4 de janeiro e submetido à eutanásia no dia seguinte, por causa da gravidade dos ferimentos. Os participantes demandaram punição aos envolvidos e redução da maioridade penal em cartazes e gritos de ordem. A polícia investiga alguns adolescentes sob suspeita de envolvimento no crime. E a matéria continua, ela vai dar bastante voz para esses protestos. Vai ter gente falando que tem que botar os moleques na cadeia, tem que diminuir a idade de maioridade penal. Aparentemente no protesto tinha muita gente que era dito pai e mãe de pet, que é uma outra coisa que eu tenho um negócio super com isso. Mas não é nada sociológico, tá? É só eu, pessoa, que não gosto muito dessa expressão pai de pet, mãe de pet. Pra mim é um negócio que diminui a paternidade e a maternidade real, sabe? Como você cuidar de uma criança e cuidar de um animal, outro animal que não seja um animal humano, nós. Fosse a mesma coisa, e não é. Quem tem contato com criança ou teve contato com criança sabe que não é. Mas enfim, uma coisa minha. A concentração começou às 10 da manhã, frente ao MASP. Eles eram um grupo, a matéria faz questão de pontuar que eles ocuparam cerca de 2 quadras da avenida. Se eu conhecesse a Avenida Paulista de perto, eu provavelmente ia saber exatamente o que isso significa. Eu suponho que isso signifique que era muita gente. Se você é de São Paulo ou tem como me dizer, eu agradeço. E aparentemente essa era a grande pauta, né? O ato em si ele foi chamado. Isso eu tive que ler quase toda a matéria, porque mais da metade da matéria são só pessoas de várias idades dizendo quanto é um absurdo e elas querem que enfim, né? Querem justiça, etc. A matéria faz questão de realizar, de dizer para você que existe um relatório na PEC da Segurança Pública lá do deputado Mendonça Filho, que ele é da União Brasil, que prevê a realização de um referendo para diminuir a maioridade penal para 16 anos, etc., para crimes violentos, etc. A matéria diz bastante isso.
Não há nenhum contraponto na matéria, vou avisar logo para vocês, e isso é um grande problema que eu tenho com isso aqui. Porque com certeza se eles tiveram tempo de fazer isso, eles iam conseguir achar alguém comentando alguma coisa, sabe? Para mim é inadmissível que um jornal grande como a Folha faça uma matéria enorme dessa e não tenha uma pessoa para dizer, gente, maioridade penal é interessante, mas pode não ser resposta, tá? Que seria a coisa mais morna de se dizer. Mas aparentemente nem isso a Folha consegue. No final das contas, chega a informação, quase no final da matéria, que a pessoa que fez o pato acontecer, que organizou o ato, certo? É o delegado da Polícia Civil e deputado federal Bruno Lima, do PP, antes ele era do União Brasil, do PP de São Paulo. Ele é idealizador do projeto Cadeia para Maus Tratos. E esse é o lance dele. Eu não conheci esse deputado, não acompanho muito a política paulista. Eu botei o nome dele rápido aqui no portal da Câmara dos Deputados. Ele tem bastante participação em um monte de comissões especiais diferentes. Ele não tem emenda no seu nome, eu venho dizendo, ele não tem muita fala em plenário, ele não tem muita apresentação de projetos de lei, mas ele trabalha muito nas comissões, né? Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em particular. Eles estavam ele é suplente de uma comissão que fala especificamente das questões de IA, que eu achei bem legal, na verdade eu nem sabia o que estava acontecendo. Mais uma coisa para correr atrás com vocês, que é a Comissão Especial sobre Inteligência Artificial, né? Aparentemente isso existe, isso é uma coisa que acontece, e ele é o suplente lá, né? É uma coisa para eu prestar atenção. Mas pelo que eu estou vendo das redes dele, etc., ele é alguém muito mais ligado aos direitos animais, né? E as postagens dele no Instagram, ele já está com mais de 27 postagens, mais ou menos, 25 postagens, só com a foto do cachorro orelha. E eu acho que chega um ponto, gente, que apesar de você ser político profissional, chega um ponto que eu acho que talvez você esteja meio que forçando um pouco a mão nisso aí. Eu não estou dizendo que ele é mau caráter, nada disso, mas eu estou dizendo que eu achei interessante, e aqui é a parte sociológica do vídeo, eu achei interessante que um deputado eleito pelo União Brasil, que apesar teve uma votação expressiva até, mas enfim, né? Geralmente esse tipo de candidato que vem da polícia, do delegado, etc., geralmente eles vão mais na segurança pública especificamente, mas ele aparentemente lida mais com direitos animais. Interessante isso, né? Mas o que realmente me pegou muito disso aqui foi esse uso político da indignação das pessoas. Uma indignação que eu quero notar é bastante compreensível. Se tivessem feito com o meu cachorro saudoso, eu não tenho mais, mas eu tive por 15, 17 anos um cachorro. Se tivesse feito com o meu cachorro, eu também estaria desse jeito. Eu entendo de verdade, tá? Eu não preciso ser o mestre da empatia para entender quão sedutora é a ideia de que simplesmente reduzir a maioridade penal para 16 anos vai magicamente fazer com que estes adolescentes em particular vão encontrar o peso da justiça. Eu realmente entendo isso. Infelizmente essa ideia não tem lastro na realidade, tá? As únicas leis penais que atuam retroativamente são leis que beneficiam os réus, tá? Isso a gente, caso você não saiba, saiba agora. E caso você tenha esquecido, foi inclusive um dos argumentos contra aqueles projetos de lei de dosimetria, aquela coisa toda que aconteceu ano passado, que o Centrão tentou passar para poder tirar o Bolsonaro da cadeia. Então, caso você não lembre, estou lembrando você agora que uma lei penal, ela não age retroativamente, ou seja, eu aprovei hoje e vai valer para todo mundo antes. Somente age dessa forma retroativa quando há algo que pode beneficiar o réu, né?
que não seria aqui. Então eu pensei, o que pode acontecer com esses garotos? Esses garotos, eles podem, considerando que sejam eles mesmos e tal, e que se realmente, enfim, considerando que as pessoas que fizeram isso com o animal tenham feito isso, né, realmente com intenção de fazer isso, etc., maus tratos graves, etc., certo? Eles podem sim ser presos, tá? Não, tecnicamente não, mas eles podem ser recolhidos, tá? Se um ato infracional cometido por um menor de idade é muito grave, dependendo da violência que é empregada, dependendo do resultado, né? Morreu alguém, no caso morreu um animal, então morreu. Juridicamente é possível aplicar uma internação, que é a versão para menores da cadeia. Que eu falo para menores, mas não é para diminuir não, tá? Não é como se fosse uma coisa boa também. Ainda é privação de liberdade, e privação de liberdade em as condições que não são boas. Porque, enfim, ainda é o sistema prisional brasileiro. Fora as 20 e 30 pessoas de alto escalão brasileiro que estão presas nesse momento, o sistema prisional brasileiro não é férias, tá? Ok, isso é possível. E aí o prazo máximo seria 3 anos, tá? E aí teria mais reavaliações periódicas até o infrator ter 21. E aí, né? Independente de qualquer coisa. É assim que funciona, tá? Atualmente. Ou seja, se a ideia for simplesmente prender, ignora o helicóptero. Se a ideia for simplesmente prender os garotos, eles já podem ser presos. Inclusive, a polícia de Santa Catarina, não lembro se foi a polícia militar ou se é a procuradoria do estado, que recomenda que eles sejam internados, tá? Que recomenda isso, que eles percam a liberdade de movimento, entendeu? Então, ou seja, se for a ideia de que eu não quero que esses adolescentes andem na rua, isso já existe na lei. Então, para quem importa diminuir a idade penal? Porque esse é o tipo de coisa que a gente precisa de estudo, a gente precisa de dado. E até onde eu sei, você no comentário me corrija, mas até onde eu sei, não existe pesquisa boa, sólida, que diga que diminuir a idade da maioridade penal de 18 para 16, ou mesmo em casos hediondos, não há realmente algo que diga que isso realmente ajuda. Entende? Nós aqui no Brasil, nós temos um sistema prisional que ele não cumpre a sua função de reabilitar a pessoa, de ressocializar a pessoa. De fato, a gente está numa campanha contra esse tipo de coisa desde o começo dos anos 2000. Né? Muita gente no Brasil que em qualquer outra situação se diria progressista, se diria contra os excessos de uma direita mais radical, mas nesse caso, curiosamente, todo mundo está mandando a moralidade às favas, está mandando a ética às favas, está mandando os escrúpulos às favas, igual os militares quando eles endureceram o regime lá no AI-5. Tem uma gravação bem famosa sobre isso. E agora está todo mundo aí querendo a morte, praticamente, né, dessas crianças ou adolescentes. Eu não queria falar disso, sinceramente, gente, porque eu me sinto chovendo no molhado. Eu já falei disso algumas vezes no passado, em live, já falei disso em alguns vídeos de comentários de notícia no passado. Porque eu me sinto muito cansada, sabe, de falar a mesma coisa sempre. Não, da mesma forma como eu tinha que insistir com os meus amigos que são advogados, que são operadores do direito, que não adianta você cumprir a lei quebrando a lei, porque eles queriam defender lava-jato pra cima de mim. Da mesma forma, eu vou ter que ser a pessoa chata agora que vai ter que dizer pra você: não, reduzir a idade penal para 16 anos não vai mudar em nada esse caso específico desses garotos que mataram o cachorro, se é que eles mataram mesmo, e tudo leva a crer que sim. E pior, vai só piorar a situação para quem de uma outra forma nem iria
para um sistema prisional restritivo de liberdade e que poderia ter uma vida melhor. A gente não sabe. Como é que a gente vai saber? Você certamente não sabe. O que o Estado pode fazer, Estado com E maiúsculo, é tentar fazer medidas que sejam gerais, que sejam coisas embasadas em dados, em fatos, em, sabe, não no feeling da galera. Porque o problema, gente, é que o político profissional, como esse deputado aí, o Bruno Lima, o político profissional, na hora que ele está lá dentro, especialmente em deputado, que é cargo proporcional, não é cargo de majoritário, ele está lá e aí ele se sente na obrigação de ter que atender aos anseios da sua base, certo? E a política no Brasil se tornou um grande jogo de time. E aqui sim a palavra é correta, um grande identitário, certo? É uma grande demarcação de identidades que a Câmara dos Deputados se tornou. Já vai fazer uns 2 pleitos, mais ou menos, tá? Inclusive, no presidente passado, o Bolsonaro, ele passou 4 anos inteiros mantendo essa chama da polarização acesa, porque quem começou esse papo de polarização não foi a esquerda. É só você voltar e ler as matérias de 4, 5 anos atrás. Quem começou com essa história de polarização não foi o intelectual petista. Porque esse tipo de política de opostos e opostos que nunca podem conversar, que nunca podem chegar num acordo político, isso é literalmente a negação da política como a gente conhece. Isso é coisa de gente que quer o poder pelo poder, é o projeto de poder, certo? Não é um projeto de eu vou ter o poder para poder fazer X ou Y. Não, eu quero poder, acabou. Certo? Isso aí é bem claro. E esse deputado, que presumo eu que se elegeu nessa onda conservadora que bateu aí no Brasil, né, uns anos já, ele está tendo que responder para a base dele. Agora me diga, por que eu, político, eu, em tese, sei que isso não vai funcionar para os garotos, porque eu sou um delegado, eu tenho o mínimo conhecimento de lei. Mas por que mesmo assim eu não puxei a orelha da galera na manifestação? Vamos pensar nisso aí, né? Da mesma forma de como aquele pessoal abriu uma bandeira dos Estados Unidos nos protestos lá. Meu Deus, no último protesto de rua que a direita conseguiu levar um número expressivo de gente. Já vai fazer o quê? Uns 6, 7 meses, até mais. Mas até foi antes das sanções. Foi logo antes das sanções, já faz bastante tempo isso. Pois é, né, gente? Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas, entende? A gente tem que ter um certo pensamento crítico. E eu entendo que é algo que mexe muito com a gente. Como eu falei para vocês, eu nem queria falar desse assunto. Porém, é o que é. Aconteceu. Me chamou a atenção que já existem deputados com nome e sobrenome fazendo essas mobilizações, certo? Por que um deputado de São Paulo está falando de um caso de Santa Catarina? Obviamente não é porque ele tem o interesse do Brasil unificado, né? Especialmente Santa Catarina, um estado que recentemente passou uma lei abolindo cotas, passando por cima da Constituição. Porque uma lei que é federal, ela não pode perder para uma lei que é estadual. Isso é um dos princípios do Pacto Federativo. Eu nem vou entrar naquela justificativa boba de não, pois é porque aqui tem mais branco. Porque assim, não é como se isso... Eu nem quero saber se é verdade, porque isso sendo verdade ou não, continua sendo uma lógica racista, certo? Continua sendo uma coisa que ignora a construção histórica da população santa catarinense. Para começar, que o estado de Santa Catarina nem fundado por o que hoje a gente chamaria de um catarinense foi fundado por um nordestino. Vamos começar daí. Lá atrás, né? Tempo do Império. O Império não foi no começo da República, eu não lembro agora. Mas pra você ver só, né? O Brasil é isso, gente. O Brasil é essa mistura de gente, mistura de tudo. A gente tem diferenças, a gente tem questões históricas para resolver por causa da forma como a colonização aconteceu e da forma como as oligarquias
criaram e mantiveram essa estrutura de poder que passou para a República e que, né, apesar das transformações várias, muito dela ainda se conserva. Isso tudo é verdade. Não creio que é um grande pulo de raciocínio lógico eu dizer ao mesmo tempo que o Brasil é diverso, e essa é uma das maiores heranças que a gente tem em termos de cultura global mesmo, sabe? Mostrar que existe um lugar no mundo onde essas culturas podem interagir, conversar e ninguém precisa se matar por causa disso. Esse ideal brasileiro eu acho que é muito importante, especialmente nesse mundo que a gente vive agora. Mas, por um outro lado também, eu não posso deixar que esse obscureça o fato de que o Brasil tem um passado e tem um presente muito racista. E que esse racismo não é simplesmente eu não gosto da sua pele e também por isso eu vou acabar com você e sua família. Não é isso. É muito mais uma questão econômica, uma questão histórica, uma questão estrutural. Logo, questões que não têm respostas fáceis. E é por isso que muita gente não gosta que a gente fale dessas coisas. Porque elas ouvem toda essa coisa que eu acabei de falar, de ele é complicado, tem história, e a pessoa acha o quê? Esse cara aí, ele tá de papo, não quero isso aí, não quero complicar minha vida. A pessoa pensa logo esse tipo de coisa. E o senso comum, ele tem essa tendência, né, a preferir a explicação fácil. Isso é do ser humano. E se a explicação fácil presente sobre o porquê que o Brasil tem tanta desigualdade for coisas fáceis do tipo, olha, o brasileiro é assim mesmo, ele é malandro, né? Ou então, é por causa da mistura, se fosse só branco tá tudo bem, que esse é o fundamento da fala racista do governador lá, dessa defesa maluca que o estado de Santa Catarina resolveu fazer. A gente não tem cota porque aqui todo mundo é branco, tipo, que maluquice é essa? Isso é uma loucura isso. Eu não sei nem se eu vou fazer vídeo sobre isso, sinceramente, porque na minha cabeça é tão estapafúrdio, é tão basicamente não real, não é uma verdade, que pra mim nem vale mais a pena. Entende? Mas é isso, gente. Desse caso do Orelha, não tem mais o que falar, tá? Eu acho que é isso mesmo. E sobre os rumos do canal, eu continuo a postar vídeos todo dia, mas porque eu quero que o YouTube Senpai me note. E eu sempre estou à disposição aqui para poder ver assuntos, né? Tipo, pode falar sobre isso, faça sobre aquilo. Aquele assunto sobre anarquismo, eu achei um livro meu aqui, relativamente fino, sobre os anarquistas, chamados Anarquistas Julgam Marx. E como eu não tenho uma grande leitura de anarquismo, eu vou começar por ele, vou olhar lá o que eu escrevi ali, porque geralmente eu fazia meus fechamentos e guardava dentro dos livros, quando eu estava na graduação. Eu sei que não é a forma mais apropriada de fazer isso, mas era o que eu fazia. Eu pensei também em fazer... Eu gosto de fazer coisas mais teóricas, mas eu não sei, sinceramente, se vocês respondem melhor a coisas mais do tipo, vamos ler capítulo a capítulo o livro do Theodor Adorno sobre sociologia. Eu fiz isso muito tempo atrás, com o livro Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e Tim May. E assim, eu gostei de fazer, mas eu sinceramente não sei se vale a pena fazer esse formato, sabe? Nesse momento que eu tô tentando colocar uns vídeos em visibilidade, né? Tô tentando fazer as pessoas te voltarem para cá, etc. É por isso também que eu parei com Sociologias de Simmel, que é aquele livro do Friedrich Vandenberg, que eu estava comentando capítulo a capítulo também. Eu ainda estou lendo ele, só não estou comentando. Não esqueci da mais-valia, não esqueci da questão dos venezuelanos, não esqueci da questão dos betinhos para os quais não sobra nada. Sim, eu quero falar de masculinidade. Eu não queria necessariamente, mas eu acho que agora eu vou. Porque eu tô sentindo umas... isso tudo tá muito ligado, né? Essa coisa da nova direita, com a masculinidade perdida, e meio que se opor
ao feminismo, a essa energia que eles entendem como algo que cuida, que nutre, e não que a base da vida é a violência, é o conquistar pela força, é a dominação, é a subjugação. Eles têm toda uma construção ali que rola nos porões, nos subterrâneos, nos esgotos dos clubes, dos grupos de Telegram e WhatsApp dessa gente. Eu tenho algum contato com essas coisas. Se você tem, você vai saber que tem lugares lá embaixo que são muito, muito, muito complicados. Mas no final é isso. Eu acho que é o que a gente tem mesmo, gente. Esse vídeo é isso aqui. Eu vou ter que cortar essa montagem de Lego pelo meio, acho. Não sei como eu vou fazer isso. Mas é isso. Eu peço perdão por não ter a câmera aqui. Eu espero que amanhã esteja tudo bem. Eu também quero que todo mundo entenda que a vida é boa, a vida é bonita. E deixa um like, se inscreva, sininho. socio.hobby@gmail.com é tanto o meu e-mail de contato quanto o meu Pix. Fica aí a dica. No mais, gente, é isso aí. Vou ver o que eu posso fazer com esse vídeo aqui. Robson Lima, deixa ligando.